O deputado federal Hélio Lopes foi retirado à força da Praça dos Três Poderes, em Brasília, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O parlamentar protestava no local com um esparadrapo tapando a boca, vestindo uma camiseta com a bandeira de Israel e declarou estar em jejum de palavras. Moraes determinou, a pedido da Procuradoria-Geral da República, que a Polícia Federal intimasse o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para remoção imediata do deputado. A PGR justificou a solicitação com base no risco de repetição dos atos do 8 de janeiro, classificados pelas autoridades como parte de uma suposta trama golpista. A presença de manifestantes e parlamentares no local, inclusive com estrutura de acampamento, foi tratada como ameaça à ordem pública. Depois do cumprimento da ordem de Moraes, o deputado Hélio Lopes declarou que o país vive uma ditadura. Uma situação, nesse caso, chamou bastante a atenção. A decisão do ministro Moraes atingiu até mesmo parlamentares que não estavam na Praça dos Três Poderes. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, estava no Rio de Janeiro e apenas fez uma publicação em rede social, em apoio ao deputado Hélio. A mesma ordem foi estendida a outros dois deputados, o cabo Gilberto Silva e Rodrigo Dazaelli, que estavam em suas respectivas cidades de origem. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, abrimos o programa de hoje resgatando uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de sábado, que determinou, então, na verdade, foi até bem mais abrangente, né, em razão aí da remoção desse deputado, mas ele determinou a proibição de qualquer acampamento no raio de 1 quilômetro ali da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios, quartéis das Forças Armadas em Brasília, com a justificativa de prevenir atos do 8 de janeiro. Até acompanhei o Sebastião Coelho, que se tornou advogado dos deputados que estavam ali na Praça dos Três Poderes, e ele chamou a atenção para um outro fato, que achou curioso o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, cumprindo uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, e ali, então, com o apoio da Polícia Federal, retirou o deputado Hélio Lopes, que estava acampando de modo pacífico na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Paula, boa noite. Boa noite, Marina. Seja bem-vinda. Cauti, Ana, a todos que nos acompanham. Dois pontos rápidos aqui. Isso é direito de reunião, é garantido no artigo 5º da Constituição Federal, é cláusula pétrea. Assegura justamente a liberdade de pessoas de se reunirem pacificamente, sem armas, em locais de acesso público. Nós estamos falando do prédio do Supremo e estava na Praça dos Três Poderes. O ministro não tinha esse direito não pode ser dado a ninguém no país, porque isso é uma garantia prevista na Constituição. Essa que tem sido rasgada todos os dias pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto, mas volto a ele um pouquinho mais tarde. Vamos falar sobre a decisão do governador Ibanez Rocha. E ele, inclusive, disse: vamos resolver isso em 2026, numa aposta, numa melhora de ambiente político e institucional com a eleição do ano que vem, a derrocada desse atual governo e, claro, um Congresso que dê orgulho aos brasileiros. Não este que está aí, me refiro especificamente ao comando das duas casas, que hoje nós temos praticamente os dois presidentes do Congresso no mesmo consórcio de poder do Executivo e do Supremo Tribunal Federal. O Ibanez Rocha foi retirado do poder sem nenhuma prerrogativa constitucional pelo Supremo Tribunal Federal por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nomeou um interventor. Você se lembra disso? Um governador que, pela Constituição, é julgado no STJ, foi mandado fora do cargo, afastado do cargo por uma decisão completamente estapafúrdia do ministro Alexandre de Moraes, sem direito a julgamento para saber se ele realmente tinha culpa em alguma coisa do que tinha acontecido no 8 de janeiro. É previsível até compreender esse cuidado, essa prevenção, melhor dizendo, do governador Ibanez Rocha. Isso em nada afasta o absurdo da decisão em si do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos falando do direito à reunião, isso é uma garantia. Daqui a pouco eles vão suspender o quê? O direito a eleições livres? Porque isso também está na carta de Donald Trump. No segundo parágrafo, se não me engano, está lá especificamente o porquê da sobretaxa de 50%, que nós vamos falar mais sobre esse assunto, marcada para agora, dia 1º de agosto, sexta-feira. Então nós estamos vendo aqui, dia por dia,
o atropelo do Supremo Tribunal Federal sobre direitos constitucionais, garantias individuais do cidadão brasileiro. E a pergunta que eu faço a todos aqui, porque nós estamos aqui na Oeste falando disso dioturnamente, por que tanta gente ainda tem medo, receio, não é capaz de dizer isso publicamente? E eu não estou dizendo aqui para falar qualquer coisa perseguindo ministro supremo. Não é esse o fato. É só em defesa das garantias constitucionais. Estou me referindo a governadores, a prefeitos, a congressistas, que não os da oposição, que têm feito isso de forma hercúlea até, mas não estamos falando em defesa da Constituição dos mínimos direitos. Agora nós vimos um parlamentar sendo retirado porque estava fazendo uma manifestação pacífica. Risco do 8 de janeiro de novo. Quem que se quer convencer? De novo, nós estamos falando do atropelo, mais uma vez, da Constituição. É difícil entender, né, Piotr, porque ele fala risco do 8 de janeiro, mas essa decisão, ela ocorre no âmbito do inquérito das fake news, aquele inquérito do fim do mundo aberto 6 anos atrás. Em 2019. Em 2019, quer dizer, uma coisa não tem relação com outra. Marina Helena, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paula, Piotr, Ana Paula, Cauti. É um prazer estar aqui com todos vocês, principalmente com a nossa audiência. Pois é, eu queria ler um trecho aqui, porque realmente isso aqui me salta aos olhos. É o seguinte, ele fala o seguinte, aliás, ler as decisões do Moraes tem sido algo que eu recomendo a todos, né? Que ainda acreditam que a gente vive num Estado democrático de direito de fato. Mas ele fala o seguinte, a democracia brasileira foi gravemente atacada com a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, tendo um dos fatores principais a omissão de diversas autoridades públicas que permitiram os ilegais acampamentos golpistas em frente aos quartéis do Exército, em uma repetição da ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Chamberlain com o nazismo de Adolf Hitler. Não se negocia o Estado Democrático de Direito e não é razoável a repetição do lamentável erro anterior de permitir a organização de criminosos acampamentos golpistas livremente. Eu só faço uma pergunta razoável. Tem imparcialidade um juiz que diz que a população chama a população de nazista? Ele aqui está dizendo isso. Sim. Ele aqui está dizendo exatamente isso. Ele está falando o seguinte, olha, aqueles manifestantes do 8 do 1 são equiparados aos nazistas. E aqui ele está indo além, dizendo também que os manifestantes que estavam ali, Hélio Lopes, que estava com uma mordaça, não falou absolutamente nada, portando a Constituição e a Bíblia, que aquilo ali pode ser comparado ao nazismo. Qual a imparcialidade de um juiz que ataca as pessoas com esse termo tão vil? Essa é o meu primeiro questionamento. Então, a verdade é que, assim como todos os outros processos, a gente tem dito aqui, o Moraes não é imparcial o suficiente para julgar nenhuma dessas pessoas. E ao citar Hitler aqui, dizendo que agora vai fechar a Praça do Povo, porque vamos lembrar, a Praça dos Três Poderes é a Praça do Povo. Ele simplesmente fechou a Praça do Povo, ainda abriu ali um espaço de 1 quilômetro, a mesma coisa na frente de qualquer quartel-general. Como assim? Está protegendo o que exatamente do povo? Isso é muito complicado, porque a grande verdade é que isso aí mostra um medo do povo, será? Um receio de ter qualquer questionamento pelo povo. Então, o Alexandre de Moraes, ele deveria zelar pelas leis do povo, que é principalmente a nossa Constituição. Ele não está acima dela, mas ele se mostra sempre acima das leis do povo e do próprio